Você já sentiu, no fundo da sua alma, que nasceu para algo muito maior do que essa vida comum que tentam empurrar para você? Como se existisse uma força invisível te guiando, mesmo quando tudo ao seu redor tenta te fazer desistir. Se a sua resposta for sim, então este vídeo é para você, e talvez seja exatamente o sinal que você estava esperando. O que você vai ouvir agora não é apenas uma mensagem, é um chamado. Um chamado para aqueles que foram provados no fogo, mas não se renderam. Para aqueles que carregam cicatrizes, não como marcas de dor, mas como medalhas de vitória. Há segredos que não são revelados para todos, mas hoje eles vão começar a ser revelados para você. E acredite, se você chegou até aqui, não foi por acaso. Antes de irmos mais fundo, eu quero que você faça 3 coisas agora. Curta este vídeo para que essa mensagem chegue a mais pessoas que precisam ouvir. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo como este. E, nos comentários, escreva o número 88. Esse é o símbolo dos escolhidos, daqueles que estão despertando para um propósito maior. Se você sentir um arrepio ao fazer isso, saiba que é porque o seu espírito já reconhece que essa mensagem é para você. Nem todo fogo nasce do atrito da madeira seca ou da fagulha que salta de uma pedra. Há chamas que descem silenciosas, carregadas por mãos invisíveis, vindas de um lugar que olhos humanos não podem alcançar. Esse fogo é diferente. Ele não devora apenas a matéria, ele consome a mentira, a arrogância e tudo aquilo que se levanta contra o que é puro. Ele chega como resposta a injustiças antigas, como o eco de uma força que aguardava o momento certo para agir. Assim como a tempestade que se forma muito antes da primeira gota cair, esse fogo já estava no horizonte, esperando o instante em que o peso das ações humanas o chamaria. Aqueles que ousaram provocar esse tipo de chama acreditavam que controlavam o jogo. Riam, zombavam, agiam como se suas mãos fossem intocáveis, como se pudessem mexer no destino de outro ser humano sem que houvesse uma reação. Mas o que eles acenderam não foi apenas um conflito, foi uma sentença. É como se cada mentira dita, cada gesto cruel, fosse um galho seco atirado ao fogo, aumentando o calor e aproximando a hora em que tudo ao redor começaria a arder. E quando esse fogo desce, não há onde se esconder. Ele é preciso, certeiro, e não se contenta com um resultado parcial. Ele não busca apenas punir, mas expor, iluminar o que estava escondido sob camadas de aparências. Ele queima o supérfluo, destrói o falso e revela o que realmente é. Não é um castigo qualquer. É a resposta inevitável de algo muito maior que a vontade humana. Existem pessoas que carregam sobre si uma marca que não pode ser vista, mas que todos podem sentir. É como uma energia silenciosa que anuncia a sua presença antes mesmo de você entrar em um lugar. Essa marca não é conquistada por força física, nem por inteligência isolada, mas por um chamado que vem de algo superior. É um selo de proteção e destino que separa quem a carrega de todos os demais. Quem não entende essa marca sente desconforto ao estar perto, como se fosse observado por olhos que não vê. Os inimigos, mesmo sem compreender, percebem essa diferença. Eles não sabem nomear, mas sentem um peso no ar, uma resistência invisível às suas intenções. É por isso que tentam neutralizar quem é marcado, para calar a voz que os incomoda, apagar a luz que os expõe. Mas toda tentativa se torna em vão, porque não é apenas a pessoa que está na linha de frente. Há uma força inteira ao seu redor, guiando seus passos, desviando flechas e tornando cada queda apenas um impulso para se levantar mais alto. A marca não protege de dificuldades, mas transforma cada golpe em degrau. Ela não impede tempestades, mas garante que nenhuma delas seja capaz de afogar. É uma presença constante, como uma sombra que não se desprende, mas que, ao invés de assustar, traz segurança. Aqueles que têm essa marca não andam sozinhos.
E aqueles que se levantam contra ela, cedo ou tarde, descobrem que estavam lutando contra muito mais do que imaginavam. Se você está ouvindo essa mensagem agora, saiba, não é coincidência. Há uma razão maior para você ter chegado até aqui. Isso é um sinal claro de que uma nova fase está prestes a se abrir na sua vida. Seja a conquista da sua casa própria, uma vitória tão sonhada, ou aquela virada que parecia impossível. O universo, e para muitos, o próprio Deus, está te dizendo: eu estou preparando algo grandioso para você. E quando recebemos um sinal, precisamos respondê-lo. Hoje, eu quero te convidar a fazer um ato profético, um gesto de fé e gratidão. Clique no botão Valeu Demais aqui no YouTube e faça uma contribuição simbólica. Pode ser qualquer valor até $100. Esse gesto não é apenas uma doação, é uma confirmação espiritual, uma semente lançada no terreno fértil do seu destino. É a sua forma de dizer: eu creio, eu recebo e eu ativo essa promessa na minha vida. Ao fazer isso, você não estará apenas apoiando este trabalho, mas também declarando para o mundo espiritual que você está pronto para a mudança que vem aí. E para selar esse momento, escreva nos comentários: eu recebo a vitória, porque ao declarar, você manifesta, e ao manifestar, você atrai. O medo verdadeiro não é aquele que faz alguém recuar diante de uma ameaça visível. O medo profundo nasce quando a pessoa percebe que está diante de algo que não pode compreender ou controlar. É isso que acontece quando alguém cruza o caminho de quem é protegido por forças superiores. No início, eles riem, zombam, tratam com desprezo. Mas conforme suas tentativas falham e suas estratégias se desfazem, o riso dá lugar ao silêncio, e o silêncio ao terror. Esse medo não vem de armas apontadas ou gritos ameaçadores, mas da constatação de que há algo mais agindo ali. É quando percebem que as portas que tentam fechar se abrem sozinhas, que os obstáculos que colocam desaparecem como se nunca tivessem existido. É a sensação de lutar contra o vento. Você não vê, mas sente o impacto, e não há como vencê-lo. O medo se instala quando percebem que o alvo de sua maldade continua de pé, mais forte, mais firme, mesmo depois de tudo. E quanto mais tentam apagar essa presença, mais ela brilha. O que os inimigos não entendem é que cada golpe falho só reforça a força de quem é escolhido. Eles não temem a pessoa em si, mas aquilo que está por trás dela. E é esse algo maior que os mantém acordados à noite, incapazes de escapar da certeza de que mexeram com o que não deviam. Silêncio não é ausência de reação, é estratégia. Quem é sábio sabe que há momentos em que falar é desperdiçar força e que o verdadeiro impacto vem de esperar o momento exato para agir. Esse silêncio é como o ar parado antes de uma tempestade. Parece calmo, mas esconde uma energia gigantesca prestes a se soltar. Os inimigos, ao verem a falta de resposta, acreditam que venceram. Sorriem, se vangloriam, convencidos de que sua vitória é definitiva. O que eles não percebem é que esse silêncio está observando, analisando e aguardando. Cada passo deles está sendo registrado, cada palavra é uma semente plantada no solo fértil da consequência. E quando a tempestade chega, ela não atinge apenas a superfície. Ela arranca pela raiz tudo o que foi construído sobre mentira e maldade. Não há aviso, não há tempo para fuga. Quando começa, já é tarde demais para se proteger. O silêncio, nesse caso, é a mais alta forma de força. Ele não apenas desarma o inimigo, mas o deixa exposto, revelando sua verdadeira face enquanto pensa estar seguro. É uma pausa carregada de propósito, e quando a ação finalmente acontece, ela é rápida, certeira e devastadora. Há ações que, uma vez iniciadas, não podem ser revertidas. Acender um fogo é fácil, basta um gesto, uma faísca. Mas apagar um incêndio que se espalha com força e propósito
é algo impossível para quem não tem controle sobre o que começou. Assim fizeram os que se levantaram contra você. Lançaram faíscas sem pensar nas consequências, acreditando que o fogo se limitaria a um pequeno círculo que poderiam conter. O problema é que esse fogo não se alimenta apenas do que eles colocaram. Ele é abastecido por tudo o que já estava guardado, cada injustiça passada, cada palavra de desprezo, cada humilhação velada. É como se toda a energia negativa acumulada ao longo do tempo se unisse para criar uma resposta muito maior do que o previsto. O incêndio toma proporções que eles jamais imaginaram, e logo se veem cercados pelas próprias chamas. Agora, o fogo que acenderam avança sem que possam detê-lo. Suas tentativas de conter as consequências são inúteis, e cada movimento errado só espalha ainda mais o calor. Eles descobriram, tarde demais, que brincar com fogo não é apenas perigoso, é autodestrutivo. O que acenderam não é só um símbolo de sua queda, mas o início de um processo que não podem controlar e que só terá fim quando tudo o que construíram sobre a mentira for reduzido a cinzas. O orgulho é uma armadilha silenciosa, que começa como um sopro e termina como uma muralha que cega e isola. Quem vive acreditando que está acima das consequências começa a enxergar o mundo de forma distorcida, como se cada gesto fosse protegido por uma armadura invisível. Essa sensação de invencibilidade é sedutora, mas profundamente enganosa. Eles caminharam por essa estrada como quem desfila em um corredor iluminado, sem perceber que a luz que os guiava era artificial e que mais cedo ou mais tarde as lâmpadas queimariam. O orgulho fez com que ignorassem sinais evidentes de perigo, que menosprezassem as advertências, que tratassem o destino como se fosse algo que pudessem moldar com as próprias mãos, sem considerar que há forças que estão muito além do alcance humano. Esse mesmo orgulho que inflava seus passos foi se transformando pouco a pouco em peso. Eles se acostumaram tanto a acreditar que eram imunes a falhas que deixaram de perceber as fissuras surgindo sob seus pés. Cada gesto de soberba, cada decisão tomada para humilhar, manipular ou explorar, não apenas os afastava da verdade, mas também erguia as paredes de sua própria prisão. Quando se deram conta, estavam cercados, sufocados pelas próprias escolhas, sem espaço para recuar ou pedir ajuda. O que antes parecia proteção se tornou o instrumento que apertava o laço ao redor do próprio pescoço. No momento em que o orgulho se torna maior que a capacidade de reconhecer erros, a queda deixa de ser uma possibilidade e passa a ser inevitável. E essa queda não é silenciosa nem discreta. Ela é um espetáculo cruel que expõe as fraquezas escondidas atrás da fachada de confiança. É como assistir a um gigante tropeçar em seu próprio reflexo, incapaz de enxergar que a ameaça vinha de dentro e não de fora. Eles caem não porque alguém os derruba, mas porque o peso de suas próprias ilusões se torna insuportável. Quando tentaram te destruir, não compreenderam que o processo pelo qual te faziam passar não era de destruição, mas de lapidação. É como o trabalho do ferreiro, que aquece o metal até ele se tornar maleável, apenas para moldá-lo e fortalecê-lo. Cada golpe que te deram, cada chama que acenderam, cada palavra que jogaram contra você, longe de te consumir, estava moldando a sua estrutura para que se tornasse impossível de quebrar. Eles não sabiam que o fogo não queima da mesma forma quando a pessoa que está dentro dele foi escolhida para resistir. A dor que você sentiu não foi em vão. Ela arrancou o que era frágil, cortou as amarras que te prendiam e revelou camadas de força que você não sabia que possuía. Enquanto eles acreditavam que estavam reduzindo você a cinzas, na verdade, estavam retirando impurezas, endurecendo a sua determinação e clareando o seu caminho. O calor que deveria ser o fim acabou se tornando o início de uma nova fase, onde a sua presença não pode mais ser ignorada.
Eles queriam te apagar, mas só aumentaram a sua intensidade. Hoje, o reflexo dessa transformação é impossível de ocultar. A firmeza no seu olhar, a segurança nas suas palavras e a maneira como você caminha agora não são apenas marcas do tempo, mas cicatrizes que se transformaram em medalhas. Cada golpe recebido foi convertido em combustível. Cada tentativa de te derrubar se tornou a razão para continuar subindo. Você não apenas sobreviveu ao fogo, você se tornou parte dele, carregando consigo o poder e a luz que eles jamais conseguirão controlar. Muitos acreditam que suas ações, quando escondidas dos olhos humanos, desaparecem no esquecimento. Mas o que não entendem é que nada passa despercebido diante das forças que governam a justiça verdadeira. Cada gesto, por menor que pareça, deixa um rastro, não no chão, mas no céu, como registros invisíveis que um dia serão lidos em voz alta. E quando esses rastros pertencem a atos de crueldade, traição ou maldade, o peso deles se acumula até o dia em que não há mais como escapar do julgamento. Eles acreditavam que a escuridão os protegia, que o silêncio das vítimas era sinônimo de impunidade. Agiam sorrindo, vestindo máscaras que escondiam suas intenções. No entanto, cada palavra que proferiam contra você, cada armadilha que preparavam, cada ato planejado no silêncio da madrugada era anotado com precisão, aguardando apenas o momento certo para ser confrontado. Não havia disfarce capaz de enganar quem observa de cima. O céu, paciente, apenas esperava. Quando o momento chegou, todos esses rastros formaram um caminho claro, apontando diretamente para os culpados. As máscaras caíram, as mentiras se desfizeram e os rostos que antes se escondiam na multidão foram iluminados. É nesse instante que a verdade deixa de ser uma opção e passa a ser uma sentença. E essa sentença não vem com aviso, não permite apelos e não deixa espaço para fuga. O que foi feito no escuro é cobrado à luz, e essa luz é implacável. A luz é bela, mas também é impiedosa. Ela revela o que o escuro escondeu por muito tempo, expõe fissuras que a sombra protegia e mostra que, por trás de sorrisos e palavras suaves, pode haver intenção venenosa. Quando a sua luz apareceu, ela não apenas iluminou o caminho para si mesmo, mas também refletiu sobre aqueles que preferiam viver escondidos. E isso os incomodou, porque a presença de luz obriga o olhar para a própria escuridão. Eles tentaram desviar os olhos, negaram o que viam, e quando perceberam que não podiam apagar essa luz, começaram a atacá-la. Ridicularizaram, diminuíram, espalharam mentiras, tudo para tentar fazer com que você duvidasse do que carregava. Mas a luz não precisa de aprovação para existir. Ela continua a brilhar, mesmo quando é ignorada ou rejeitada. E quanto mais tentavam apagá-la, mais intensa ela se tornava, refletindo de volta o que eles mais temiam, suas próprias falhas. No final, a luz não apenas revelou quem eles eram, mas também quem você havia se tornado. Um farol firme que não se abala diante das ondas que tentam encobri-lo. Eles não queriam ver, mas agora não podem mais fechar os olhos. A luz que desprezaram se tornou a prova viva de que as sombras não podem dominar para sempre. Antes da queda, sempre existe a oportunidade de mudar. A vida, de tempos em tempos, oferece sinais claros de que é hora de parar, refletir e corrigir o caminho. Esses sinais vêm em forma de sonhos que perturbam, perdas inesperadas, avisos repetidos de diferentes formas. Eles receberam essas advertências, mas não quiseram escutar. Viraram o rosto, fecharam os ouvidos e seguiram, convencidos de que nada poderia atingi-los. A misericórdia que lhes foi oferecida não era fraqueza, mas um ato de amor e paciência. Era a chance de evitar um desastre maior, de restaurar algo antes que fosse tarde demais. Mas o orgulho não permitiu. Eles zombaram dos sinais,
trataram como coincidência aquilo que era direcionamento, e até chegaram a rir das pequenas quedas que deveriam ter servido como alerta. Para eles, recuar seria admitir erro, e a vaidade não suportaria tal gesto. Quando a consequência finalmente chegou, não houve mais espaço para diálogo. A porta que esteve aberta por tanto tempo se fechou, e o que antes era oportunidade virou sentença. Agora, cada memória dos avisos ignorados é um peso extra que carregam. E enquanto tentam entender como chegaram até ali, percebem tarde demais que poderiam ter mudado o final da própria história, se apenas tivessem aberto a porta para a misericórdia. Existem linhas que, quando cruzadas, não permitem retorno. Atacar alguém protegido por forças superiores não é apenas um ato de ousadia, é uma afronta direta àquele que o escolheu e o protege. Eles não perceberam que, ao tocar em você, estavam tocando no sagrado, no intocável, no que foi separado para um propósito que não se quebra por pressão humana. Acreditaram que lutavam contra carne e osso, mas a guerra que declararam era muito maior do que podiam compreender, uma batalha espiritual para a qual não tinham armas, nem escudos, nem qualquer preparo. Cada ação contra você era, na verdade, um desafio aberto àquele que caminha à frente e abre o caminho. Não havia neutralidade possível. Ou estavam do lado da luz, ou se colocavam contra ela. Eles escolheram o segundo, talvez pensando que não haveria resposta, que poderiam agir sem consequências, que o silêncio que viam era ausência de força. Mas estavam enganados. A paciência de quem protege não é inércia, é estratégia. E essa estratégia se constrói lentamente até que o contra-ataque se torne inevitável e devastador. Quando a resposta chegou, não foi com ruído de raiva humana, mas com o peso imensurável da justiça divina. As máscaras caíram, os alicerces falsos ruíram e cada passo dado contra você se transformou em um peso sobre eles mesmos. Ao desafiar o escolhido, desafiaram quem o escolheu, e não há vitória possível nessa batalha. O resultado não é apenas derrota, mas a completa anulação de qualquer poder que acreditavam possuir. Eles acenderam um fogo com a intenção de te consumir, imaginando que você se perderia no calor e nas chamas. Mas o que não calcularam é que o mesmo fogo que deveria ser sua ruína se tornaria a fornalha de onde você sairia mais forte. Você atravessou as labaredas, suportou o calor e, ao invés de ser destruído, foi refinado. Como o ouro no cadinho, sua essência permaneceu, mas livre de tudo o que era desnecessário, impuro ou frágil. Isso os desconcertou, porque a destruição que planejaram não se cumpriu. Ao contrário, deu origem a uma versão sua muito mais resistente. Enquanto você emergia mais firme, eles se afundavam na própria criação. O fogo que haviam aceso não encontrou em você um alvo vulnerável, e então voltou-se contra eles, consumiu as bases de sua segurança, destruiu relacionamentos que pensavam ser inabaláveis, queimou os recursos que acumulavam com tanto orgulho. Era como se cada fagulha que lançaram retornasse multiplicada, até se transformar em chamas incontroláveis. Eles, que se viam como controladores do jogo, tornaram-se prisioneiros da própria armadilha incendiária. O mais marcante é que, enquanto lutavam contra a destruição que eles mesmos provocaram, você caminhava para fora do incêndio com passos firmes e olhar erguido. Não havia mais nada que pudessem fazer para te deter, porque a força que adquirira no processo os ultrapassava em tudo. A fornalha, que deveria ser o fim, se tornou o ponto de partida para um novo capítulo. Um capítulo em que eles não têm mais participação, apenas a lembrança amarga do que perderam. Às vezes, a queda de um adversário é mais do que um evento isolado. É a abertura de uma estrada que estava bloqueada. Enquanto eles se erguiam sobre mentiras e manipulações,
Ocupavam um espaço que não lhes pertencia, impedindo o avanço de quem realmente tinha direito de estar ali. Tentaram fechar portas, cortar acessos e criar barreiras, não percebendo que cada ação dessas apenas fortalecia o momento em que tudo se voltaria contra eles. Quando o colapso veio, foi como assistir a um edifício desmoronar de dentro para fora. As estruturas que sustentavam sua influência se desfizeram, e nada pôde ser salvo. As alianças quebraram, a confiança desapareceu, e até aqueles que antes os aplaudiam passaram a se afastar. Esse desmoronamento não foi um acaso, foi a consequência natural de anos de arrogância, engano e resistência à verdade. E nesse vácuo criado pelo colapso, algo inesperado aconteceu. O caminho que antes estava bloqueado ficou livre. Você avançou não apenas porque a barreira caiu, mas porque a sua preparação durante todo o período de espera te tornou capaz de ocupar aquele espaço com legitimidade. O que para eles foi ruína, para você foi oportunidade. O que para eles foi perda irreparável, para você foi o início de uma fase de crescimento e expansão. O chão que se abriu sob seus pés foi o mesmo que serviu de base para a sua caminhada. E essa troca de posições é algo que eles jamais poderão reverter. Quando alguém escolhe se colocar contra aquele que foi separado para um propósito, não está apenas entrando em conflito pessoal. Está, sem perceber, declarando guerra contra a própria ordem estabelecida por quem determinou esse propósito. É um ato de ignorância profunda e de orgulho desmedido. Eles pensaram que lidavam apenas com carne e osso, mas estavam tocando em algo invisível e indestrutível, em uma força que já havia traçado o caminho antes mesmo do nascimento. No início, essa ousadia se disfarça de confiança, mas rapidamente se revela como imprudência. Cada passo dado contra o escolhido é um passo contra a própria corrente do destino. E ninguém vence essa corrente. É como tentar remar contra um rio caudaloso com as mãos nuas. A força da água é implacável e, cedo ou tarde, arrasta tudo o que encontra pela frente. Eles não perceberam que, ao tentar interromper seu avanço, estavam, na verdade, acelerando o momento de sua própria queda. Quando o impacto final chegou, não houve trégua nem negociação. As consequências vieram com a precisão de quem já sabia o que estava por acontecer. Não foi apenas a derrota que os atingiu, mas a total perda de controle sobre qualquer aspecto da situação. Quem ousa desafiar um propósito protegido aprende da forma mais dura possível que não há poder humano capaz de vencer o que foi estabelecido por mãos divinas. Eles acenderam uma chama, pensando que poderiam controlar seu alcance. Lançaram faíscas sem medir a direção do vento, sem considerar que o fogo tem vontade própria quando motivado por forças que não se curvam ao controle humano. Essa chama, alimentada por suas próprias ações, cresceu até se transformar em um incêndio incontrolável. E enquanto acreditavam que o destino dessa destruição seria apenas você, não perceberam que estavam construindo a própria fornalha. Dentro dessa fornalha, tudo o que era falso começou a desmoronar. Relações frágeis, sustentadas por interesse e manipulação, foram consumidas rapidamente. Recursos acumulados às custas de engano evaporaram como fumaça. Planos elaborados ao longo de anos se desfizeram em questão de dias. Quanto mais tentavam salvar algo, mais as chamas cresciam, como se cada esforço desesperado fosse combustível para acelerar o processo. Eles, que riram da ideia de consequências, agora conhecem de perto o calor sufocante que ajudaram a criar. Enquanto isso, você não apenas sobreviveu, mas caminhou para fora do fogo com mais força e clareza do que nunca. Carregando as marcas que não são de destruição, mas de vitória, você deixou para trás o cenário de ruínas e seguiu para um futuro que eles não poderão alcançar. A fornalha, para eles, é prisão. Para você, foi forja.
E esse contraste é a lembrança eterna de que o que se planeja para o mal pode, nas mãos certas, se tornar o combustível para um recomeço ainda mais poderoso.